Tá alto? Então, a Tatiana chegou, quase que perde o cachê. Vamos ler aqui uma instrução dos Espíritos sobre a parábola da figueira que secou. Vou ler a instrução porque a parábola em si é dura de entender, né? Você quer que eu leia? Falou que ia ler, vocês ouviram? Não, nós? Tá. As instruções, né? A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé divina e inspiração de Deus desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável, porque, se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Jesus, mestre querido, Joana, nossa mentora, solicitamos a sua companhia, que a espiritualidade amiga possa nos sustentar neste momento de estudo, nos auxiliando na compreensão. Que o Senhor esteja conosco. Muito obrigada, graças a Deus. Gente, vamos lá. Estamos aí avançando. Está passando aqui? Não. Não. Esse aqui Esse aqui você faz aqui, tá? Tá. Uhum. Estamos aí avançando no nosso livro, já estamos no capítulo 3. Problemas e desafios e dificuldades do ego. Dentro desse livro Ser Consciente, que, pelo que já deu para notar, para quem está aí lendo em casa, né, meditando as ideias, que é um trabalho muito voltado para o estudo das escolas, das correntes psicoterápicas
que a gente tem aí, os estudos dos psicólogos, dos psiquiatras, dos que desenvolveram diferentes técnicas de entendimento, né, da alma humana. Então, para quem tem curiosidade, né, para quem tem um certo carinho por esse tema, vai ficar muito mais rico, mais interessante, se você for fazer lá suas pesquisas, né, sobre esses nomes, sobre essas escolas, porque, leigamente, a gente pensa assim, psicologia é psicologia. Né? Então, eu vou me tratar com um psicólogo. Qual? O psicólogo que tratou da minha amiga, ela ficou muito bem. E qual é a linha que ele segue? Tem isso? Então, assim, a psicologia ela vem evoluindo, como toda a ciência, quase que contemporaneamente ao espiritismo. Ela começou como estudos psíquicos, que abordavam, inclusive, os fenômenos, né, ditos paranormais, a mediunidade, o magnetismo. E dali foram saindo concordantes, discordantes. E, ao lado dessa história da psicologia, a gente também teve o progresso da psiquiatria, que é uma coisa assim estrondosa. Então, quando o Carl Gustav Jung, né, um médico bem recém-formado, bem casado, bonitão, resolve ser psiquiatra, rola uma certa decepção, psiquiatra, psiquiatra. Né? Então, a psiquiatria era tido assim uma área da medicina para aquele médico que não gostava de estudar, sabe? Era um negócio meio assim. Eu já vi até um psiquiatra da antiga aí falando isso, né? Que ele não aprendeu nada na faculdade de medicina até o dia que ele resolveu ir para um hospital psiquiátrico. Né? Dali é que surgiu a motivação para entender as outras coisas. Né? Então, esse livro ele vai falar de termos que têm um sentido para determinadas escolas, tem outro sentido para determinadas escolas, vai falar da diferença de pensamento sobre essas e aquelas escolas e vai defender a visão transpessoal. Aí a gente pensa assim, né? A visão transpessoal é uma visão dentro da psicologia ortodoxa oficial, vista com muita reserva, como o próprio Jung, porque a psicologia dele é transpessoal. Quando ele chega lá naquela história, não é, de arquétipo, de inconsciente coletivo, que são conceitos que você não disseca no cérebro, que você não mede quimicamente, que você usa de muita subjetividade, de muita filosofia, de muita mitologia para poder entender, aquilo ali também. Né? Então, a Tatiana veio de se formar, está há quanto tempo? Sei lá. Tem nem 5 anos, tem? Já esqueceu. E ela trouxe essa notícia de que continua essa discriminação em relação à psicologia junguiana. A transpessoal, então, nem se fala, mas a própria junguiana, né? Que não faz parte do programa, em geral, é uma coisa opcional, uma coisa paracurricular ali, que a pessoa vai procurar saber se quiser. Né? Porque, justamente, como Jung trouxe essa questão do arquétipo,
e da mitologia, isso abriu campo para muitas mentes viajantes, né? Então, a gente vê aí, a pessoa vai falar da Ártemis, na psicologia feminina, sai cada maluquice, assim, cada viagem. Sim, né? Agora, tem coisa séria também. Eu vi que o Clóvis de Barros Filho está fazendo um curso sobre Hércules. Muito interessante. O herói, né? O herói. Então, assim, o herói era o Hércules, né? O herói está aí no inconsciente de cada um de nós. Então, aquele ciclo, né, do herói, a gente vai percorrer e ser vitorioso, ou a gente vai se recusar e aí sofrer as consequências do herói que se recusa à jornada. Mas não é todo herói, aliás, nenhum deles que, quando é convidado para a jornada, diz: ah, que legal, oba. Não é assim, não. Não, o próprio Ulisses, né, que é um herói por excelência, você tem que ir lá para a Guerra de Troia. A Guerra de Troia nada, eu estou muito bem aqui no meu reino. Não, peraí, você se comprometeu lá com o rei da Grécia lá que você ia combater com ele. Você tem certeza? Ah, tem. Você vai ficar desonrado se você não for, né? Então, em algum momento, a gente foi para a jornada da formação profissional, do trabalho, da criação de um outro núcleo familiar, de mudanças que a gente precisou fazer na nossa vida, mas a gente sabe que tem muito herói acuado lá, né, dentro de casa, que não quer sair para a jornada. Não cumpre a individuação, que é o caminho da saúde. Então, se o herói não sai para a jornada, significa uma psique que se recusa à individuação, e a individuação é a lei, porque a lei é de progresso. Então, nesse lugar de recusa de ir para a jornada, acontece a doença. Então, toda essa conversinha aqui inicial é para melhorar, digamos assim, a nossa relação com esse livro. É um livro de estudo espírita da psicologia, com a citação de várias escolas, de vários termos, de várias possibilidades, que se eu não fizer amizade com esse negócio, vou ficar meio confuso, meio muito, né? Então, até porque... Pode passar. Tá. Esse livro é muito difícil, certo? Não, difícil somos nós. Não tem nada de difícil. Tudo aquilo que é novidade para a gente é difícil. Para uma pessoa que já faz esses estudos há algum tempo, não tem dificuldade nenhuma. Por exemplo, um conceito, né, da psicologia junguiana, por exemplo, o conceito de sombra. Claro que tem diferentes níveis de você entender, mas a sombra psicológica é a mesma sombra da coisa física. É o que não está na luz. Então, esse balcão está na luz. O que está aqui atrás está na sombra. Mas as pessoas entendem que sombra é ruim. Então, o que está na sombra é porque é ruim. Não, o que está na sombra só não veio para a luz. E pode estar na sombra talento, virtude, qualidade, que não foi trazido para a luz. Mas quem que não traz uma qualidade, um talento para a luz? Um ego com medo. Um ego com medo da mudança. O ego com medo da transformação. O ego com medo do que os outros vão dizer. Então, aquele talento fica lá na sombra, né, querendo ser incluído, ser integrado, e o ego não deixa. Qual é o resultado? Conflito, neurose, e, em alguns casos, até psicose. Depende aí
da força da estrutura, da genética, né? Então, eu fico lendo esse livro aí, fico vendo essa enxurrada de termos e de citações. Então, é bastante importante que, ao longo da semana, vocês procurem, se já tem amizade por esses assuntos, aumentar. Se ainda não tem, fazer, né? Hoje, a gente vai discutir sobre êxito e fracasso. Então, cada grupamento humano, cada momento da história da humanidade, algumas metas são colocadas diante de nós, consideradas como êxito. E se você não alcança essas metas, você está no lugar do fracasso. É claro que nenhuma sociedade humana, até hoje, até o presente, está trabalhando com uma ideia de êxito real, segundo Jesus, que nem podia dizer direito o que era isso, porque isso até hoje não entenderam, né? Então, quando ele fala reino dos céus é o êxito que está diante de todos nós. E ele fala assim, conquista o reino dos céus, em primeiro lugar, que o resto virá por acréscimo. Aí, o que a humanidade entendeu? Que reino dos céus era um reino, igual aos reinos humanos, que tem um castelo, que tem um jardim, e que tem um portão, que tem um porteiro, que decide quem entra no reino e quem não entra. Visões humanas, né? Então, o reino dos céus, a gente pode interpretar sempre aquém daquilo que Jesus quis dizer, porque é outro patamar, né? A gente pode entender que é o cumprimento da lei. Então, quando eu cumpro a lei divina natural, eu sou bem-sucedido, eu estou em êxito. Quando eu não dou conta, quando eu não consigo, quando eu fraquejo e até nem desejo cumprir essa lei, eu estou buscando êxito num lugar errado. Estou, consequentemente, destinado ao fracasso. Então, hoje, né, eu nem sei explicar muito bem essas coisas, porque essas coisas já me encontraram com algumas ideias já consolidadas, algumas coisas já muito bem instaladas. Mas eu fico imaginando, né, uma psique jovem aí, em formação, entendendo que êxito é um certo número de seguidores. E se o êxito é esse número de seguidores, o que eu preciso fazer para ter esse número de seguidores? Para a maioria, qualquer coisa. Por mais desonesta, por mais degradante, por mais pervertida, por mais adoecida que seja, as coisas que se fazem para ter tal número de seguidores, se alcança o número de seguidores, é considerado êxito, sucesso. E se não alcança, fracasso. Os títulos, né, que mais impressionam hoje, quando se apresenta uma pessoa, basicamente isso, né? Moça, aqui é uma pessoa com não sei quantos, né? Eu estava vendo uma moça até muito interessante, ela, né? Ela é muito simpática, e ela começa a puxar assunto com um cara no avião, filmando, né? Ora, se uma pessoa puxa assunto com você filmando, tá na cara que é um youtuber, né? Aí ele assim com a... Né, tem a grande sacada. Você é youtuber? Aí ela dá o nome e na mesma hora ele vai ver. Antes ele estava olhando para ela assim, sabe? Aí ele vai ver quantos seguidores ela tem. Tantos seguidores. Então, apesar das pressões sociais,
é uma questão que nós temos que fazer para nós mesmos. Eu estou buscando sucesso em quê? Eu estou considerando que fracassei por quê? Trazer tudo para autoconhecimento é o que conta, né? Então, assim, a gente vem de uma época, né? É que eu vou conversar, vou sentar um pouquinho. A gente vem assim de uma época que mulher que não casava era uma fracassada, né? Na rua que eu morava, tinham 3 irmãs que não casaram. Olha só que coisa, né? E era assim, eram as cajazeiras, Mas nem tinha nenhum coronel visitando elas, né? Aí falaram assim, solteironas, são as solteironas. Solteironas, né? Não sei se vocês assistiram aquele seriado Downton Abbey, né? Em que justamente a irmã mais velha é a última que parece que não vai casar, porque tudo contra, né? E aí ela fala, né? O que resta para uma mulher que tem até um nome em inglês próprio, né? Uma mulher que não casou. O que resta para ela, né? E tem aquela nossa garotinha, né, do YouTube que de fralda queria sair de casa para procurar um marido aos prantos. Porque se ela não arrumasse um marido, ela ia ficar para trás, né? Então, assim, o êxito para a mulher era se casar. O êxito para o homem era a tal ou qual formação universitária. Não todas. Não todas. Medicina, direito, engenharia, né? Mas se o homem lá, o menino, né, dissesse assim, teve um caso desse na minha família, eu vou fazer um negócio florestal, engenharia florestal. A família, legal. Quem precisa de engenheiro florestal, né? Para que serve isso, né? Biblioteca, museu, coisa de quem não passou em nada, aí vai fazer isso, né? Não passou em nada, né? A questão da fertilidade das mulheres é uma questão bíblica. Então, muito antes, né, da humanidade saber que para você ter um bebê, você precisa da fertilidade da mulher, mas também precisa da fertilidade do homem. Muito antes de saber isso, a mulher que não engravidava, ela podia até ser posta para fora de casa, jogada fora, porque ela era um útero maldito, sei lá, era uma maldição, né? Agora me lembrei de uma coisa que o Haroldo conta, ele conta muito engraçado, né? Que o anjo aparece lá na casa de Abraão, né? E fala para ele que a Sara vai ficar grávida, e o Abraão já tinha 80, a Sara já tinha 70, sei lá, aquela gente vivia, né? A maneira como contavam a idade devia ser diferente também, né? Mas, enfim, ela já era uma mulher idosa. Aí o Abraão chama ela, né? E fala assim, ele está dizendo que a gente vai ter um filho. E aí ela dá uma risada. O som, né, dessa risada, ou a própria palavra risada, em hebraico, segundo o Haroldo, é risada, Isaac. Né? Então, assim, a mulher que não engravidava realmente era uma coisa... Você estava casada há 2 anos, já estava todo mundo te perguntando, e aí? Agora, quando a pessoa está com 2 anos de casado e fala que vai engravidar, já pensa bem. Espera mais um pouco, não está na hora, né? Então, assim, o que é êxito, o que é fracasso, no conceito social, muda muito. Muda muito. E como nós ainda somos egoístas e imperfeitos, em geral, essas nossas metas são egoísticas e imperfeitas. Então, o que os outros fazem
nos dizem respeito, na medida em que nós podemos tentar apoiar, corrigir, influenciar na melhor direção possível. Mas o nosso trabalho, ao estudar a obra de Joana de Ângeles, é o trabalho do autodescobrimento e do autoaperfeiçoamento. Então, hoje, independentemente da idade que eu estou, independente da minha situação física, econômica e familiar, qual é a meta que eu estou buscando? Qual é o êxito que eu estou buscando? Qual é o fracasso que eu estou achando que tenho? Então, isso é muito importante para a gente aproveitar. Aproveitar o estudo, tá? Então, assim, esse primeiro texto, né, fala em automatismo. A saúde, o bem-estar, o equilíbrio depende de mecanismos homeostáticos, mecanismos que mantêm um equilíbrio. Então, o pH do nosso sangue não pode variar, nem acima nem abaixo. A concentração de oxigênio no nosso sangue não pode variar, nem acima nem abaixo. A nossa temperatura compatível com a vida não pode variar, nem muito acima, nem muito abaixo. E o próprio corpo tem os mecanismos de garantir essa homeostase, sem que haja participação da nossa vontade, do nosso desejo. Eles estão realizando a vontade de Deus através da sua lei. Então, se o ar-condicionado quebra, pelo amor de Deus, né? E está lá 40 graus, a gente vai começar a transpirar, até muito menos. Vamos começar a transpirar. Então, o que é transpirar? O seu corpo vai sendo revestido de uma camada de água mais fria para manter a sua temperatura. Se você botar o termômetro, mesmo que você esteja na rua 40 graus, se você botar o termômetro, a sua temperatura está 36,5, 36,7. Ela não fica 40 graus, que é uma lei da termodinâmica, né? Pela lei da termodinâmica, os corpos trocam calor até que eles estejam com a mesma temperatura. Se isso acontecesse conosco, babau, né? A mesma coisa em relação ao frio, né? Então, fui lá, né, para Campo do Jordão, né, olhar lá, o termômetro da cidade estava dando 9 graus. Muito antes do meu corpo chegar em 9 graus, já era. Então, o que acontece? O meu corpo, independentemente da minha vontade, vai acionar esses mecanismos de homeostase até que a minha temperatura se mantenha dentro do limite da vida. É claro que se a temperatura for fria demais, e essa exposição for fria demais, meu corpo não vai dar conta e eu vou morrer de hipotermia, né? Mas é assim, entendeu? São N mecanismos de homeostase. Esses mesmos mecanismos de homeostase acontecem a nível emocional. Senão, a gente também estava lascado. Então, alguém da família não está respondendo o celular, não está chegando em casa, você fica lá num estresse louco, pensando um monte de catástrofe. Mas, por outro lado, você começa a pensar assim, pode ter acabado a bateria, pode estar num lugar que não tem sinal. Da onde está vindo essas ideias? Da possibilidade de homeostase psicológica que você tem. Agora, é claro, se eu elevo as minhas fantasias catastróficas a partir de um certo nível, a minha capacidade de me equilibrar com aquilo não vai dar conta. E aí eu vou passar por situações de neuroses, fobias, transtornos de ansiedade, e dependendo da minha genética, da constituição da minha psique, eu posso descambar para uma psicose.
Então, o que a gente faz sabendo disso? A maquinária psicofísica obedece a automatismos precisos, dos quais resultam a saúde e a disposições emocionais. Para quê? Só para mim passar o tempo? Para que eu galgue patamares reais elevados nos processos das aspirações idealistas. As palavras são lindas, mas a gente tem que traduzir as palavras lindas para contextos reais. Então, patamar é aquela coisa da escada, né? Então, se eu estou na cantina e quero chegar aqui no salão, eu tenho que galgar 2 patamares. Tem um intermediário ali, se não me engano, e mais esse aqui definitivo. O próximo degrau. Por quê? Porque eu quero chegar no salão, porque eu quero assistir a palestra, porque eu quero assistir a aula. Então, eu vou sair aqui da cantina, que está tão confortável com esse café maravilhoso, né? Estou cansada pra caramba, por mim eu ficava sentada aqui mesmo, mas eu vou fazer um esforço, vou subir esses 2 patamares para chegar no mais elevado. Por quê? Por conta de quê? Ah, porque eu adoro a Luzia. Não. É porque você tem uma aspiração idealista de se tornar um espírito melhor, mais sábio, mais saudável. É a sua aspiração idealista que traz você para o Seja Barra uma hora dessa. Então, para quem está ouvindo aí fora de hora, né, 2 horas da tarde, de quinta-feira. Então, essa pequena amostragem é para nos lembrar, primeiro, de que existe um equilíbrio que eu preciso cuidar, porque a capacidade do meu corpo e da minha mente de manter esse equilíbrio em níveis de saúde tem um limite. E que a saúde está na direção das aspirações elevadas. E ter sucesso em número de seguidores, a menos que seja um canal que busque juntar pessoas para fazer o bem, arrecadar dinheiro para ajudar uma obra, patrocinar os estudos de jovens carentes, enfim. Se não tem uma aspiração elevada, se é só para eu aparecer de bonito, bonito, forte, né? Agora falo isso, que negócio, mamãe, eu estou fortinho, né? Que é como eu chamo, né, esses rapazes, não sei se tem algum aqui, se tiver, releva, tá? Que eles fazem alguma coisa para ficar com aquele bração, mas só faz o bração, não faz o resto. Fica um negócio muito engraçado. Só faz o bração, né? E aí eu recebi um propagandista no consultório, que ele fez esse negócio, e aí ele botou uma camisa slim, que é para o negócio aparecer, porque, afinal de contas, você fazer e a camisa não aparecer, não tem graça, né? Menino, ele não conseguia pegar o remédio dentro da mala. Aí eu falei assim, bom, vai dar um jeito dele subir essa mala para ele conseguir, né? Meu filho, bota a mala em cima da mesa. Aí ele conseguiu, né? Então, você vê quanto de recurso material, físico, tempo e do próprio corpo ele está consumindo para alcançar essa aspiração, esse modelo estético que deve lhe garantir algum êxito, nem sei. Então, é esse livre-arbítrio que a gente tem de fazer essas escolhas. Podendo escolher, sim, fazer um exercício bacana para manter a musculatura, a elasticidade, o alongamento, a respiração, o batimento cardíaco. Puxa, super legal. Você vai ter mais saúde, você vai ter saúde mais tempo. Para quê? Para poder fazer mais coisas legais, aprender mais, enfim, né? Agora, aonde é que está essa aspiração, né?
essa programação ascendente, ela é observada, já o Darwin já mostrou, né? Como é que isso acontece na natureza, onde formas cada vez mais apuradas, pelo processo até da seleção natural, elas vão se especializando, elas vão se tornando mais sofisticadas e mais competentes. E dentro desse processo, a natureza do planeta um dia deu conta de ter uma estrutura que pudesse ser conectada a um espírito. E a partir daí desperta a consciência. A partir daí não fica mais uma coisa que acontece só ao sabor da seleção natural. Um livro de André Luiz que todo mundo fala que é muito difícil, que é o Evolução em Dois Mundos, que vem demonstrar exatamente isso, que a evolução acontece não só pelas situações, pelos eventos do mundo material. Existe o mundo espiritual, que vão trocando, né? Aquele seminário legal do Décio, que quem ainda não viu, enfim, quem já viu, esqueceu, vê de novo, ele fala da questão do pescoço da girafa, né? Que agora esqueci o nome do Lamartine, sei lá, agora esqueci o nome. Um biólogo lá, antes do Darwin, né? Ele defendeu a ideia de que o pescoço da girafa cresceu muito de tanto ela esticar o pescoço para pegar a folhinha no alto, né? O Darwin defende que aquelas girafas que nasceram com o pescoço mais alto, por acaso, elas se deram melhor do que as outras porque alcançavam mais as folhinhas, né? E o Décio fala que, junto com aquela doutora veterinária, Irvênia Prada, fala que é uma combinação das duas coisas. Por quê? Porque o princípio inteligente que está naquele animal, ele vai também para um outro plano. E as mudanças vão acontecendo, vai e volta, vai e volta. Vai. Então, existe uma evolução, não só no plano físico, existe uma evolução em dois mundos. As experiências vividas no mundo material são meio que revistas, são meio que aproveitadas, e mudanças são feitas no mundo que a gente chama de espiritual, uma outra dimensão, e retorna para cá, né? E ele descreve o momento do despertar da consciência, que eu nunca mais esqueci, porque achei muito bonito, né? E que teria surgido no momento em que aquele homem lá, pré-histórico, né? Sentiu a dor de enterrar um ente querido ou de assistir à morte de um ente querido. Porque, assim, os animais não sentem a dor da morte dos queridos, né? Em graus diferentes. É bonito pra caramba. Eu ia até pesquisar para trazer, vou ficar devendo. Tá? Como é que ele fala nisso? Então, a gente, ser pensante, se destaca na escala zoológica. Isso ninguém discute. Então, na escala zoológica, né, o Sapiens sapiens é considerado a conquista mais avançada da evolução. E nós temos alguma compreensão dos mecanismos da vida. E aplicamos esse conhecimento para a nossa autorrealização e autoplanificação. E isso é o que dá mais bem-estar, mais saúde ao ser humano. Tem lá um mecanismo no cérebro que dispara isso. Então, vocês já viram criança querendo comer sozinha, querendo amarrar o cadarço do sapato sozinha, querendo atravessar a rua sem dar a mão para você, né? Passaram por isso? Então, o que você está assistindo ali é uma inteligência buscando esse bem-estar. Porque não tem coisa que te dê mais prazer, nem dinheiro, nem beleza,
nem sucesso. Isso tem uma palestra da Nete Guimarães, que ela fala que isso foi estudado por PET scan. Não tem nada que te dê mais prazer do que superar seus limites. Então, é colocado no teu cérebro esse mecanismo que dispara quando você matou a palavra cruzada. Tem ninguém olhando. Não tem nenhum prêmio. Você não vai ganhar nenhum título, mas você achou aquela palavra que faltava, que você estava ali, né? A criança, quando amarra o tênis, né? Já recebe esse sinal. Então, você vê que existe uma programação para uma escalada permanente, para uma escalada contínua. Isso é o máximo de saúde. Então, mesmo uma pessoa que esteja lá com o corpo funcionando de uma maneira que o médico pode dizer que ela não tem doença, que ela está em sofrimento profundo. Por quê? Porque não está caminhando na direção do sucesso, não está caminhando na direção do êxito, não está caminhando na direção para a qual foi criada, que é esse de progressão contínua, de evolução contínua. Na visão materialista, né, a saúde, bom, você não tem doença, né? O Décio também fala nisso, né? E muitos de vocês podem ter passado por isso, que a pessoa está sentindo uma dor, a pessoa está sentindo um incômodo, a pessoa está sentindo um desconforto. Aí o médico examina, não estou achando nada. Aí pede um monte de exame sofisticado, não deu nada, você não tem nada. Como assim não tem nada? E aí a família vê aquilo, né? Você não tem nada. Isso é coisa da sua cabeça. E por que, sendo coisa da sua cabeça, não é real? Porque quem é que quer viver sentindo dor? Quem é que quer viver experimentando incapacidade, impotência de realizar alguma coisa? Quem é que quer viver com as suas funções digestivas, de sono, perturbadas? Ninguém quer isso. A pessoa pega, vai no médico, o médico diz que ela não tem nada. Como assim não tem nada? Então, hoje, graças a Deus, né, boa parte dos médicos já está pedindo apoio da psicologia para essas situações, né? Já não olha para a pessoa que está... E a pessoa volta, e a pessoa volta, e a pessoa volta, e a pessoa vai a 5 médicos da mesma especialidade. Quer chamar atenção. É normal uma pessoa querer chamar atenção nesse nível? É normal? Essa pessoa está bem? Essa pessoa está com saúde? Essa pessoa não está normal. Então a pessoa chega lá num ginecologista, né? Já passou por 5 ginecologistas, já foi no professor, já foi não sei mais quem, e continua com aquela dor que não aparece na ressonância, que não aparece em lugar nenhum. Aonde é que está essa dor? Se não aparece na ressonância é porque não existe. E a pessoa não tem coisa melhor para fazer na vida do que ficar sentindo aquela dor, né? Então, graças a Deus, né? Hoje já está se fazendo essa combinação de saberes, né, para poder entender melhor. Então, o que a visão materialista aceita é que nós temos como determinantes de doenças a genética, a situação psicossocial, quer dizer, onde aquela pessoa vive, onde ela viveu. É claro que uma pessoa, né, que está lá vivendo na Ucrânia, ela deve estar com alguns problemas na saúde decorrentes da situação psicossocial, né? E as ocorrências familiares e convívio do lar, que costuma ser, né, ambientes onde você tem uma união de almas muito saudáveis, equilibradas, prontas para receber aquele novo ser, né?
Só que não. Só que não. Então, vai desde das questões mal resolvidas em que a criança vem só fazer com que aquilo fique mais evidente, até as perversões, os abusos, as violências, o bullying, coisa que, né? Se fosse Deus, caçava o livre-arbítrio. Continuando, né? Herança, lar, sociedade, alterações congênitas, né? Quadros de doença variável. Então, se você é portador daquela doença, você é necessariamente infeliz. Agora, se você é saudável e bonito, você só pode ser feliz. Só que não. Né? Então, a gente vê que o ser humano é um ser muito complexo. Mesmo se você só considerar o ser psicológico. Então, aquilo que para muitos é um fator castrador, é um fator limitante, para outros é o desafio que ela precisa para ir além. Né? A bailarina que ela botou, que bonitinha. É para ir além. Não, o balé é um negócio que nos confronta, né, com o limite do corpo humano. Né? Então, você vê, claro que a pessoa tem que viver em função daquilo, né? Mas você vê atletas também, né? Fazendo lá essa ginástica olímpica, né, que tem aquele solo que parece que o chão tem uma mola, porque a pessoa sai do chão para tem um foguete, né? Não, tem uma estrutura muscular ali arduamente trabalhada para conseguir essa impulsão, né? Como a gente vê no vôlei também, o cara pula para sacar uma bola, parece que ligou aqueles Jetsons, né? Pum! Enfim, tudo isso é bastante fácil de verificar, mas não é um acaso fatalista, não é um absurdo. Por isso, Joana evoca, traz, defende a análise transpessoal, a visão transpessoal, a psicologia transpessoal. Então, eu dei sorte de nascer numa família onde as pessoas eram mais ou menos equilibradas, tive conforto material, não sofri nenhum abuso, nada, me apresentaram à escola e tal, fui protegido. E outro nasce lá, não sei aonde, ou então sofre uma série de violências psicológicas e emocionais e físicas. Então, o que determina isso? Segundo as escolas não transpessoais, azar o seu. Vamos ver o que dá para fazer. Como que você vai explicar por que uma criança nasce numa família em que os pais são emocionalmente saudáveis? Tem lá seus momentos, né, de descompensação, que criança tira a pessoa do sério certas horas mesmo, né? Me contaram uma história assim, de quando eu era criança, meus pais tinham lá um par de jarra lá que eles achavam muito bom. E eu quebrei um. Aí meu pai ficou com tanta raiva que falou assim, agora quebra o outro. Eu, pum, quebrei o outro também. Ordens são ordens, né? Mas eu não apanhei uma surra memorável, eu não fui submetida a uma punição humilhante, nada disso. Ralharam e tal, até porque eu preciso aprender, né? A não quebrar tudo que tem dentro de casa, né? Então, eu nasço num lar desse, com pais amorosos e cuidadores e responsáveis, e o outro nasce filho num lar que tem lá um pedófilo que vai abusar do próprio filho, a gente sabe que isso acontece. Tem lá uma família que a própria família faz uso de drogas,
está nem aí. Me lembrei agora do Meu Nome Não É Johnny, né? Vocês viram? Legal, né? Então, a casa era muito grande, né? O pai ficava lá no andar de cima, dormindo, e o menino mandando ver aquelas festas de cocaína, né? E o menino amava muito aquele pai, ainda subia para falar com o pai. E o pai perguntava assim para ele, está se divertindo, meu filho? E o menino dizia, tô, que bom. Né? Então, o que explica isso? Se você não levar em conta o transpessoal, não tem explicação. Azar o seu. Azar o seu. Se você teve um pai, uma mãe que não colocou limite, em função disso você ficou lá com uma personalidade adoecida, que não se adequa às regras da vida em sociedade, azar o seu. Então, por isso que quando a gente fala em psicologia espírita, quando a gente fala em estudo da psicologia à luz da doutrina espírita, a gente está falando de transpessoal. Em que nós trazemos, né, e nós mesmos geramos os meios facilitadores ou desditosos, efeitos das nossas realizações precedentes. E isso vai sendo ampliado passo a passo. Mas por mais que eu consiga aperfeiçoar, curar, corrigir, harmonizar as doenças que eu carrego na minha alma, que eu nem sei de onde vieram, ou as que eu sei de onde vieram, uma encarnação não basta. Não dá tempo. Quando você começa a entender, já está ficando velho. Tal coisa era isso, aí faz 90 anos, morre. Acabou de entender. E agora? Né? Então, tem que ter reencarnação, e se eu sou um espírito reencarnado, a minha psique é transpessoal. A minha psique não é resultado único e exclusivamente desse cérebro, dessa genética, desse contexto familiar, desse contexto psicossocial. De jeito nenhum. Eu gosto de olhar para o missionário, porque é exemplo positivo disso. Né? Então, assim, da onde saiu uma menina de 14 anos no Afeganistão para ganhar um prêmio Nobel aos 16? Da onde saiu esse espírito? Que genética foi essa? Que educação foi essa que ela recebeu? Da onde veio essa coragem? Quem ensinou para ela essa coragem? Que, aliás, nem tem como aprender a coragem. Coragem tem que conquistar, desafiando os próprios medos. E eu vi lá um trechinho do discurso dela na ONU, né? Quando o Talibã atirou em mim, o Talibã matou o meu medo. Porque se ela ainda tinha algum medo, o Talibã foi quem matou. Como é que pode? Então, um dia Deus estava inspirado, fez Malala. No outro dia, Deus estava, sei lá, distraído, fez Luzia, com medo da própria sombra. Não é justo. Eu quero essa coragem, não, seria legal. Mas eu tenho que conquistar. E essa vida vai dar tempo de eu conquistar? Muito provavelmente não. Vai dar para eu subir um patamar se eu tiver aquilo como objetivo. Mas não vai dar para eu alcançar um nível de missionário se eu já não trouxer conquistas anteriores, né? Então, qual é o alvo a ser atingido com o sucesso? Heliotropismo, né? Aquele negócio do girassol, né? O girassol gira lá para onde vem o sol. Então, a gente tem que, né, fazer... É do Renato Russo? Eu vou para onde tem o sol? Não, Skank, essa música é muito terapêutica. E fala justamente de medo. Eu não te escuto, mas olha que espetáculo. É um hino. É um hino. Coloca lá, se o teu problema é medo,
Sinto muito, né? As pessoas ainda têm isso, né? Se teu problema é medo, bota lá isso, canta 3 vezes ao dia. É muito bom. Isso o que é? Quando eu identifico que aquela música, quando eu identifico que aquela leitura, quando eu identifico que aquela palestra, quando eu identifico que aquela meditação me fazem bem no sentido de me fortalecer, de me dar saúde, de me fazer subir um patamar, eu tenho que fazer que nem o girassol e virar naquela direção. Porque o girassol vai pela lei biológica, a gente só vai pela vontade. Então, eu posso escolher essa música ou eu posso escolher, sei lá, Sepultura. Nada contra em termos de qualidade musical, até porque eu não entendo nada de rock, heavy metal, não entendo nada, né? Deve ter muita qualidade, que o pessoal que gosta elogia muito. Mas aquilo, eu fico vendo o cara, né? Do jeito que ele sacode aquela cabeça, se eu fizer aquilo 2 vezes, já morri. A pessoa não está sozinha. Pura, a gente sabe que não está mesmo, né? Não. E é claro que isso coloca o corpo, a mente, o espírito num patamar vibratório muito adoecido que terá consequências. Terá consequências. E quando é que essas consequências vão aparecer? Pode ser numa outra reencarnação. Então, quando eu recebo aquela criança na família, na casa espírita, que mostra comportamentos que não se justificam por aquele cenário familiar, por aquele contexto psicobiosocial, foi roqueiro de heavy metal na outra encarnação. Brincadeira, tá? A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Precisamos ter muita humildade nessa hora. É só para ajudar a gente a entender, né? Então, os obstáculos que nós temos que superar conscientemente é a visão de êxito. Então, o que é êxito para mim? Quando eu penso numa pessoa bem-sucedida, quem me vem à mente? Quando eu penso numa situação de sucesso, como é que é essa situação? Quem, para mim, está nesse lugar de sucesso, de ser bem-sucedido, que eu gostaria de alcançar? Quem? Fazendo o quê? Porque se eu ceder às pressões, que são muito sutis e sofisticadas, no sentido de levar, de me conduzir com todos os meus recursos físicos, espirituais e econômicos para um objetivo completamente desprovido de sentido, eu preciso estar aguçando a minha consciência, a minha percepção e ter metas muito claras. Tem uma coisa que os homens são melhores do que as mulheres. Não tem muitas, mas essa é. Então, o homem vai no shopping comprar uma calça jeans. Ele já sabe qual é a calça, ele já sabe qual é a loja, ele vai lá, compra e vai embora. No máximo, ele vai comer depois, né? A mulher vai comprar um jeans no shopping. Ela tem que andar todas as lojas para... Poxa, vai que você acha uma melhor mais barata. Ninguém consegue sobreviver a uma frustração dessa, né? Então, você tem que andar todas as lojas, né? E com isso você vai comprar a calça jeans que você foi buscar, você vai comprar uma blusa que você não estava precisando, você vai comprar um cordão que a sua gaveta está cheia de cordão, você vai comprar um perfume que depois você nem vai gostar, nem vai saber por que comprou. Por quê? Porque o negócio lá é tudo pensado para isso. É tudo pensado para isso. Por quê? Porque se a gente só vendesse o necessário, essa estrutura toda de consumo não se sustenta. Então, nós temos que vender supérfluos. E para vender supérfluos, a gente tem que ter estratégias. Mulheres.
Não, isso é um trabalho, eu vi esse trabalho, foi feito, né, com gráfico, inclusive. A gente tem que ter recursos, estratégias, né? Os homens, eles são mais difíceis de serem envolvidos, mas não é impossível, não. Estão se esforçando aí. Por exemplo, colocaram no imaginário das mulheres, há muito tempo atrás, que não se pode ter pelos. Só esqueceram de avisar a Deus, porque ele continua fazendo mulheres com pelos, né? Mas tudo bem. Aí não tem mais pelo, arranca o pelo, sem pelo, despelado. É uma profusão de, né? Desculpa se tem alguém aqui que tem coisa de depilação. Agora já botaram na cabeça dos homens. Então os meninos não querem mais ter pelos no peitinho, vão arrancar. Então não pense que isso é uma coisa que vem do nada, não. Isso é uma coisa que é planejada e é mobilizada e é colocada no teu imaginário e você nem faz ideia que está acontecendo isso. A menos que você possa fazer um trabalho de autoconhecimento consistente e se ver desejando algo e pensar, para que eu quero isso? Eu preciso mesmo disso? Os terapeutas recomendam que as pessoas que têm problema de compras compulsivas, que elas aguentem não comprar na hora. Tenta dar uma volta antes, porque nessa volta antes tem uma boa chance do impulso passar. Porque compradores compulsivos chegam em casa com uma sacola que nem sabe o que tem dentro. Né? Esse é o nível maior, né? E aí a gente se esquece da impermanência, né, da fugacidade, se desgasta, envelhece, adoece e morre sem ter superado conscientemente as questões que trouxe para superar. Né? Fica nessa busca contínua de prazeres hedonistas, né? Prazeres, sim, pura e simplesmente. Né? Então, nós precisamos conhecer os obstáculos que nós temos que superar conscientemente. Então, é claro que aquilo que me perturba, aquilo que me aflige, aquilo que me faz sofrer, eu comunico aos que estão no meu entorno. Uma pessoa infeliz com a sua imagem, tirando a adolescente, é normal, né? Uma pessoa infeliz com a sua imagem, infeliz com o seu papel na sociedade, infeliz no relacionamento, infeliz com isso. Ela faz infeliz todo mundo que convive com ela, até cliente que não tem nada a ver. Até um estranho na rua, né? Então fica ali aquele foquinho de tormento para o relacionamento interpessoal. Todo o texto que a gente põe aqui nos slides tem no livro, tá? Então, quando não dá tempo, a gente passa tudo, vocês leiam em casa, se tiverem dúvidas, tragam, de preferência por escrito, tá? Caça-se o êxodo como se fosse na floresta humana o objetivo essencial à vida, né? Pessoas aí buscando o sucesso segundo o olhar do mundo a qualquer preço e desce moralmente na escala dos padrões à medida que ascende na aparência. A gente nem vai citar esses casos, porque é lamentável, é triste. Né? Então, a gente reviu esses tópicos aí, reencarnação, prazeres hedonistas, esquecimento da impermanência, competição e degradação moral, dicotomia das ocorrências, quer dizer, no externo a pessoa aparenta muito sucesso e no interno a pessoa está destruída, né? E a gente fica nessa alternância de papéis, vítima, algoz. Por isso a necessidade da psicologia transpessoal, porque senão eu só apareço como vítima. E na visão espírita e na visão transpessoal, não existe injustiçado. Não existe vítima que não esteja aprendendo da forma dolorosa que escolheu o que não fazer com o outro. Né?
Então, deixa sofrer, né? Não, manda no psicólogo. Espírita, né? E vão aí as terapias em busca das causas, né? A análise transpessoal vai chegar em algumas causas. É possível que chegue em algumas causas. A gente faz causa específica, né? Mas a gente não precisa de uma causa específica, basta uma causa geral. O autoconhecimento faz com que eu identifique isso. Então, eu sinto que eu preciso trabalhar essa ou aquela situação da infância. Eu sinto que eu preciso perdoar essa ou aquela pessoa. Eu sinto que eu preciso me trabalhar para não ceder a esse ou aquele impulso. Não preciso me lembrar exatamente do nome da família, da casa, da carruagem, né? Mas pela TVP é possível, pela hipnose é possível, né? Os verdadeiros bem-sucedidos, os missionários estão aí mostrando para a gente, né? Mesmo quando enfermos, né? Se impuseram uma autorrealização que lhes propiciou saúde. E só para falar do movimento espírita, se não conhecem, vão conhecer, né? Amazonas Hércules, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça. Ai, a gente chega lá. Então, essa autoanálise, ela é muito importante para a gente se conhecer e se reconhecer. Sem autoanálise, não tem estudo de ser consciente que grude. Sabe? Você sai com uma lembrança legal, você sai com uma leitura legal, mas não gruda. Para grudar, você tem que fazer esse trabalho interior, né? Esse slide a gente recomenda que você fotografe, se quiser, ou procure lá no YouTube, né? Ah, Luzia, tem que fazer isso? Não, não tem. Mas, para grudar, faça a pergunta, responda. E quem vai dizer que você respondeu certo? A experiência. A experiência vai dizer. Se eu respondo corretamente a essas perguntas, a minha visão de mim mesmo vão reorientar a minha vida numa boa direção. Quer dizer que eu respondi certo. Se essa resposta que eu dei acabou naquele beco sem saída, o problema é o outro, volta tudo porque você não respondeu certo, né? Ah, então o outro nunca é problema? Não. O outro é problema para ele. Ah, mas ainda me afeta, eu vou lá, né? Por que isso me afeta? Qual é meu objetivo? O objetivo da minha vida é fazer essa pessoa feliz? Tem alguém aqui com esse objetivo? Então, agora, isso aí eu já posso adiantar, desiste. 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 Porque, assim como nós, o outro tem a liberdade de ser feliz quando ele quiser. E quem disse que você sabe o que é ser feliz, né? Então, a gente olhar para dentro, se fazer perguntas, obter as respostas, examinar as respostas, colocar as respostas à prova, faz com que esses estudos criem raízes, consolidam, né? Senão eu vou ficar igual o filho do meu amigo lá, foi fazer vestibular, e aí, meu filho, o que caiu? Ah, uma par de coisa. Então, o que a Luzia falou? Ah, uma par de coisa, né? Vamos lá. Jesus, agradecemos pela tarde, a nossa amada Joana, que nos proporciona essa casa, esse estudo, pedindo, Senhor, que saibamos levar para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões, os ensinamentos, e assim, cada vez mais, expandirmos nossa consciência.
Obrigada, Jesus. Fica conosco, graças a Deus. Boa tarde, gente.